Olá, estamos iniciando a nossa aula número 112, com o capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Peço que vocês cliquem aí inscrevendo-se no curso, de forma a aumentar o número de inscritos, que receberão automaticamente o nosso vídeo quando subir para o YouTube. Vamos ver alguns aspectos hoje da fé espírita, pois nas aulas anteriores nós tivemos um trabalho muito denso, pesado. Eu acho que isso merecia muitas explicações sobre o fato da ciência preceder a fé no espiritismo, né? A ciência preceder a fé. Isso eu expliquei nessas aulas anteriores, na aula 111, 110. Voltarei a explicar mais tarde para tentar consolidar esse aspecto que é muito espinhoso e que vai de encontro a uma cultura nossa muito antiga, religiosa, basicamente católica, e que faz parte do nosso inconsciente coletivo. Portanto, está dentro dos costumes, dentro das tradições, passando de geração a geração, século a século. Mas justamente é por isso que veio o Espiritismo, para modificar esse quadro e trazer novas e inéditas informações sobre a relação nossa com Deus, a relação nossa com o próximo e a relação nossa com a natureza como um todo. Então, são coisas inéditas que realmente se chocam contra uma cultura já conservadora dentro daquilo que nós chamamos de religião. Bem, mas como o capítulo de hoje trata da fé, mais uma vez, nós vamos falar um pouco, então, da fé espírita. A fé espírita segue o mesmo percurso da religião espírita, ou seja, inicia-se na ciência, através de quê? Das investigações e pesquisas que Allan Kardec fez em relação aos efeitos espirituais mediúnicos de ordem física e de ordem inteligente. Eu citei aqui um caso padrão, que é a mesa girante, que é o efeito físico clássico, e a psicografia, que é o efeito inteligente também clássico. A partir desses fenômenos, houve então uma comunicação dos espíritos sobre as perguntas e os textos que Allan Kardec produzia. Estabeleceu-se um diálogo entre Allan Kardec e os espíritos superiores. Surgiu assim as grandes indagações relativamente à vida, a nossa origem, o nosso tempo de vida, o nosso futuro, o nosso passado, as encarnações, o nosso destino, o porquê da dor e o porquê do sofrimento e o porquê da felicidade, das gratificações, das frustrações. Enfim, surgiram perguntas sobre a origem do homem e o drama existencial do homem ao longo da sua vida. Esses ensinamentos foram capitulados por Allan Kardec, que constituíram os ensinamentos do Espírito. O livro padrão desses ensinamentos é o primeiro livro por ele publicado em 18 de abril de 1857, que é o livro dos Espíritos. São 1019 perguntas e respostas e tantos outros itens e subitens. Com isso, constituiu-se a chamada filosofia espírita. A filosofia espírita avançou e, através das leis divinas, através da concepção de Deus, através do papel da caridade, ela assumiu um caráter moral. E ao assumir o caráter moral, ela formou o que nós chamamos de religião espírita ou religião natural, porque é uma relação nossa direta com Deus, naturalmente, espontaneamente, sem termos clérigos intermediando, sacerdotes intermediando junto a Deus, oferecendo oferendas, sacrifícios, enfim, produzindo rituais, cultos exteriores, uma liturgia genérica. Enfim, nós ficamos senhores de nós próprios e pelo pensamento e pela adoração nós nos aproximamos de Deus dentro daquilo que nós somos. Então surgiu a religião espírita como religião natural de acesso a Deus e da prática dos ensinamentos morais, que na realidade confluem com as máximas de Jesus, as máximas morais de Jesus. O Espiritismo está parelha, igual.
O que Jesus diz moralmente, o Espiritismo também diz moralmente falando. Enfim, e essa concepção de Deus, essa concepção espírita, é que foi formar a fé espírita, não é? Então, a fé espírita, ela segue a mesma dinâmica na sua construção do que a dinâmica da religião, que começa, como vimos, com a ciência e termina com a moral, dentro do espiritismo. Então, a ciência, a verdade axiomática, a ciência que é a pesquisa desses fenômenos inteligentes e físicos e os ensinamentos que eles nos oferecem. A verdade axiomática, que é uma proposta lógica que constitui uma realidade em si mesma, como nós vimos o axioma que Allan Kardec se baseou, são causas inteligentes, toda causa gera um efeito, causas inteligentes geram efeitos inteligentes. E vamos mais longe. O poder do efeito está em relação com a grandeza da causa, não é isso? Ou a grandeza do efeito está em relação com a potência da causa. Essa relação lógica também, junto da pesquisa e da investigação científica, deu-nos o quê? A concepção de Deus, através das leis divinas que ele produziu, que são as leis que regulam os fenômenos da natureza, física, química, e os fenômenos morais, né? Os fenômenos morais são a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da justiça, do amor e da caridade e outras tantas leis. E deu-nos uma visão da imortalidade da alma, da vida futura e do processo da reencarnação, que é a nossa condição de evolução. O Espiritismo é uma doutrina evolutiva. E a evolução no Espiritismo se processa através das sucessivas reencarnações. Então, todos esses fatos nos deram uma certeza da existência da causa primária, da inteligência suprema e da causa primária de todas as coisas, cujos efeitos dessa inteligência suprema e como causa primária de todas as coisas está aí à nossa vista, no universo, nos fenômenos da natureza, na vida, na movimentação dos corpos, em tudo que nós presenciamos, tudo que existe e tudo que se manifesta. E mesmo se não presenciamos, indiretamente, através das informações dos espíritos, tomamos conhecimento. Então, essa fé raciocinada, então, ela se assenta em fatos, se assenta em objetos. E eu disse também em aulas anteriores que se assemelha à queda de um corpo. Um corpo cai, é a lei da gravitação universal, ele cai em todo o mundo, da mesma maneira, em todos os quadrantes da Terra, e essa é uma lei que é imutável. E esses fatos, essa criação de Deus, é uma criação dele que segue as suas leis eternas e imutáveis. E constatamos o paralelismo entre a observação do fenômeno físico e a observação de um fenômeno espiritual, seja inteligente, seja físico também. Essa observação nos deu a convicção da existência de Deus. E dela defluiu o quê? A fé, que é uma fé raciocinada, ou seja, a fé baseada em fatos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, edição da CELD, página 501 e 502, nos diz o seguinte: a fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos, e a lógica não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê porque tem certeza, e só tem certeza porque compreendeu. Eu diria porque viu a realidade dessas coisas. Então, nós temos certeza, como a lei da gravidade existe, como Deus existe. É a mesma certeza. Portanto, a partir disso, eis o que Allan Kardec nos acrescenta. Fé inabalável, é senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a nossa fé, a fé raciocinada. Porque ela pode encarar frente a frente todos os eventos da humanidade, que ela está baseada nos fatos da natureza, está baseada na própria natureza, está baseada nas leis que regem moral e fisicamente o mundo. Então ela não vai ficar superada, ela vai sempre acompanhar a própria evolução até da própria ciência. Então,
eu posso dizer a vocês que eu não creio em Deus. Creio. Eu sei de Deus, quer dizer, eu sei de Deus como essa flor aqui. Eu creio que existe? Claro que eu sei. Crer é acreditar, mas saber é viver. Eu vivo essas flores. Essas flores, para mim, como eu sei de Deus, são expressão de Deus, da criação dele. Então, na minha visão pessoal, tudo que é belo, tudo que é harmônico, tudo que é sublime, tudo que é superior, tudo que traz a solidariedade, tudo que traz a caridade, tudo que traz a justiça e o amor, são expressões de Deus. Eu sei de Deus. Quando eu olho para um céu azul cortado pela montanha, pelo corte da montanha, das cadeias da montanha, e embaixo dessas cadeias a floresta aqui de Teresópolis, que tem uma mata atlântica belíssima, eu me encanto, porque eu sei de Deus. Então, a concepção que o espírita vai tendo de Deus é que Deus está na própria criação e na própria natureza. Ele não como pessoa, mas como a sua inteligência criadora. E inteligência criadora nos faz adorar Deus. Muito bem. Então, essa é a fé inabalável, é a fé raciocinada. Por outro lado, há uma fé cega, cega. Essa fé cega está baseada em dogmas, que são concepções criadas pelo homem, ditas imutáveis, absolutamente verdadeiras e eternas. Não podem ser, porque só aquilo que é verdadeiro e eterno, só o que vem de Deus. São leis criadas pelo homem, princípios religiosos, artigos de fé, que eles acham e fecham isso sob impedimento de quê? Uma imposição sobre o que segue aquela religião, não tem lógica, não tem raciocínio aquilo, é uma imposição, eu diria até uma coação em certos momentos, impede o homem de exercer o quê? O seu livre-arbítrio, a sua liberdade de pensar, impede o homem de raciocinar inteligentemente, então o homem não consegue exercitar o que ele tem mais nobre dentro de si, que é a sua inteligência. Esse engessamento da inteligência, catalisada por uma imposição de fé, que traz para o próprio homem em decorrência para a sociedade? Traz o preconceito, minha fé é melhor que a sua, traz a discriminação, eu discrimino você porque você não segue a minha religião, e numa situação mais radicalizada, traz o fanatismo religioso que tantos males causou ao longo dos séculos aos homens. Então, essa fé cega é uma fé que não atende à inteligência do homem e à sua capacidade de raciocínio, que são habilidades dadas por Deus ao homem para o homem executá-las. Bem, há um outro aspecto aqui também, que é a fé como sentimento inato, na concepção espírita. Aqui Allan Kardec cita isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na mesma referência, páginas 499 e 450. E diz o seguinte: fé inata. Entre algumas pessoas, a fé, de alguma forma, parece inata. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. Esta facilidade de assimilar verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Ele traz isso de vidas anteriores. Em outras pessoas, ao contrário, elas só penetram com dificuldades, sinal não menos evidente de uma natureza anterior de atraso. As primeiras já acreditam e compreendem, trazem ao renascer a intuição de que sabiam, sua educação está feita. Ele vai adquirindo essa fé ao longo das encarnações. A fé inata, e basta um chamamento que tudo desperta nele, através da intuição. As segundas têm tudo a aprender. Sua educação está ainda por fazer. Ela, porém, se fará, porque a lei do progresso assim o indica. E se não for terminar nessa encarnação, a existência se fará em outra. Por isso que tem pessoas simples que já têm essa fé inata. Vamos ver algumas citações, finalmente, de Silvio Canuto de Abreu, no livro de Paulo Henrique Figueiredo, A História Jamais Contada do Espiritismo. Fundação Espírita André Luiz, 2019. Preste atenção, amados alunos.
O ato de fé é individual e personalíssimo. Eu não posso querer que a minha fé, o outro aceite a minha fé. Assim como não quero que o outro imponha a sua fé sobre mim. Então, o ato de fé é individual e personalíssimo. Torna o homem senhor de si, porque ele tem a sua força de fé. Aproxima o homem do filho, o filho do Pai, que é Deus. Então, a fé é um mecanismo de nos aproximar de Deus. Olha que coisa fantástica. Individualmente, particularmente, solitariamente, pela prece, aproximando o pensamento de Deus, a nossa fé nos leva a Ele. Vamos ver citações bíblicas. O Salmo 82,6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, nesse salmo, o rei Davi diz que nós somos deuses porque nós somos filhos de Deus. Temos essa herança divina em nós. Não Deus como Deus, mas tem uma potencialidade criadora e uma possibilidade de reformar e de progredir, de prosperar, de nos tornarmos melhor, de buscarmos a perfeição. Mas Paulo apóstolo, em Romano 8,16, 17, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Então, nessas duas citações aqui, de Paulo apóstolo e de Davi, nós descobrimos que nós temos essa potencialidade em nós, porque nós somos filhos de Deus, somos criação do Pai. E ao exercermos essa consciência de criação do Pai, já sabendo da existência do Pai, já crendo na existência do Pai, e como eu disse melhor, já sabendo, porque nós sabemos de Deus, está aqui, nós sabemos de Deus. Não há nenhum homem que possa fazer isso. Olha só a textura dessa pétala. Qual é o tecido, tecelão que pode fazer isso? Que pode dar essa cor única? E não existe no mundo. Isso é uma inteligência diferenciada, a inteligência de Deus. E quando nós colocamos nessa posição, a nossa fé cresce. Por isso que o Espiritismo chama a nossa fé espírita de fé raciocinada, tá baseada nesses fatos, nessas circunstâncias da vida, na criação de Deus, que são efeitos dessa inteligência suprema e dessa causa primeira de todas, ou primária de todas as coisas. Portanto, essa é o nosso trabalho de hoje. Amanhã voltaremos. Force a sua fé, não na adoração de um busto, não na adoração acender uma vela, porque isso, se vocês quiserem ser espírita, se não quiserem, vocês sigam o seu caminho, porque o espiritismo é liberal com todas as religiões. Mas se vocês quiserem entrar dentro do espiritismo, como Allan Kardec propôs, como os espíritos da codificação propuseram, como o próprio Jesus propôs, quando ele diz Senhor, Senhor, porque dizes Senhor e não façais o que eu digo. Ele não quer que fique chamando Jesus, ele quer que sigam a doutrina dele, fazer o que eu digo. Não adianta chamar Jesus, tem que seguir a doutrina no dia a dia. No Espiritismo tem que seguir a doutrina do Espiritismo, e as duas são idênticas no seu assentamento, na sua identificação moral. Sigamos isso com firmeza, tenhamos fé, saibamos de Deus e caminhemos seguros que pela filiação de Deus nós encontraremos o lugar de mérito e de suficiência e plenitude existencial nas futuras vidas e, quiçá, nessa vida também em alguns momentos. Que Deus nos abençoe. Eu sei de Deus aqui. Aqui é a prova de Deus para mim, uma delas são tantas.